Então, ela disse assim, e ela, tal como um Hitler, mandou que a menina saísse da sala de aula. Né? Ela disse isso na hora de fazer o relato. Então, quando uma pessoa diz isso, eu fico imaginando como ela interpretou a ação que aquele sujeito teve naquele momento. A maneira como ela interpretou a ação que aquele sujeito teve naquele momento revela a forma como ela vê a pessoa de quem ela está falando, tá certo? Então, quando ela diz, e ela, tal como um Hitler mandou que a menina saísse da sala de aula, ela está trazendo para esse enunciado sentidos que não estariam presentes se o enunciado dela fosse outro, se fosse esse. E ela, como se for um general, mandou que a menina saísse da sala de aula. Vocês concordam comigo que tem diferença ou não? Tem? O que está sendo veiculado no primeiro enunciado como sentido e significado? O que tem de diferença? Alguém quer falar? Porque a figura do Hitler, ela é agressiva. Em geral, demanda um certo poder, mas não tem uma agressividade como tem a figura do Hitler. Ela disse assim, a figura do Hitler é agressiva. E a figura de um general demanda um certo poder, mas não tem a mesma agressividade que a figura do Hitler. Por que a figura do Hitler é mais agressiva do que a do general? Intolerante. Demonstra que a pessoa está relatando com indignação. Ela está inconformada com a situação. A de baixo está relatando, mostra que não concorda, mas é um relato que pode ser encarado como natural. E em cima há uma carga de emoção, de revolta. A colega está dizendo que... Todo mundo ouviu ou preciso repetir? Então, ela diz que em cima ela vê que demonstra mais indignação. E embaixo é um relato mais normal, sintetizando o que ela falou. Né? Mais alguma outra coisa? Por que aqui em cima tem mais indignação? E o que Hitler fez, que deixa a gente tão indignado? Extermínio, né, de não sei quantos milhões de judeus. O que mais? Preconceito contra homossexuais. O que mais? Preconceito de cor, certo? Então, ali em cima não existe nenhuma dúvida, né? E no de baixo deixa alguma dúvida, como se fora, né? Não está dizendo que é, e em cima está dizendo que é. Então, evidentemente, o uso desse recurso dá mais ênfase a um determinado estado do que o outro. Agora, com certeza, se concentra, né, a diferença se concentra no uso de Hitler e de general. Então, certamente, quando eu uso a palavra general, autoritarismo pode estar acoplado a general, ou não. Pode ser só autoridade, mas autoritarismo pode vir. Agora, junto com o general, não necessariamente está homofóbico, né? Não necessariamente está preconceituoso do ponto de vista da sexualidade das pessoas ou da cor, tá certo? Não necessariamente está implícito assassino, certo? Genocida, né? E, ao mesmo tempo, Hitler inclui autoritário, entre outros, louco e por aí vai, né? Insano, psicopata e todos os outros que vocês quiserem colocar junto, né? Bom, quando eu digo isso, eu estou dizendo que ela agiu como tal. E quando eu estou dizendo que ela agiu como tal, eu estou dizendo que ela é daquele jeito, certo? Bom, quero só articular com um outro exemplo. Vocês se lembram, na década de 80, quando a Maria Helena de Souza Pato escreveu um livro sobre psicologia escolar? Dentro daquele livro, ela relatava uma experiência muito interessante, que era o seguinte: duas grupos de alunos foram submetidos a uma experiência nos Estados Unidos. Um deles era uma classe muito fraca, com dificuldade de aprendizagem. O outro era uma classe excelente. O que eles fizeram? Deram um fraquinho para uma professora e disseram assim: esse é o grupo mais interessante da escola. Vamos ver se você mantém as crianças nesse nível, etc. E deram outro e disseram, o outro que era bom, disseram: esse é o grupo com as crianças de dificuldade de aprendizagem.
Então é preciso fazer com que eles melhorem. O que aconteceu? Aconteceu que quem era bom teve um desempenho horrível e quem era horrível teve um desempenho ótimo. Foi o contrário que aconteceu. E aí, como é que passaram a chamar isso? Passaram a chamar essa situação de profecia autorrealizadora, que é quando você, como já tem uma imagem constituída do sujeito, você age em função dessa imagem. Né? Bom, então, para que eu estou falando tudo isso? E voltando aqui, essa menina, só para vocês terem uma ideia, ela era muito pobrezinha, estava descabelada, estava suja e era negra. Tá certo? Bom, quando a gente está falando disso, a gente está dizendo assim, olha, aquilo que a gente fala do sujeito constitui o sujeito e constitui a imagem que o próprio sujeito tem de si. Aí só para terminar, eu queria ler esse trechinho da Solange Jobim Souza, que diz de que maneira a gente constrói a consciência que a gente tem da gente mesmo. Ser significa ser para o outro e por meio do outro, para si próprio. O território interno de cada um não é soberano, é com o olhar do outro que nos comunicamos com o nosso próprio interior. Tudo que diz respeito a mim, chega à minha consciência por meio da palavra dos outros, com sua entonação valorativa e emocional. A consciência do homem desperta a si própria, envolvida na consciência alheia. Então, a gente se forma a partir do que os outros dizem que nós somos. Obviamente, a gente assimila aquilo que os outros têm e reorganizamos em função daquilo que já temos como imagem de nós mesmos e reorganizamos essa imagem. Mas a gente é constituído a partir daquilo que os outros dizem que nós somos. Então, quando a gente lê as coisas e quando a gente interage verbalmente com o outro, né, essas leituras, tanto do texto verbal oral quanto do texto verbal escrito, elas nos constituem. Então, e elas nos constituem por quê? Porque elas veiculam valores morais, éticos e etc. Né? E valores sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre a gente mesmo. Então, é preciso que a gente faça o quê? Há vários modos de matar um homem, com o tiro, a fome, a espada ou com a palavra envenenada. Não é preciso força. Basta que a boca solte a frase engatilhada e o outro morre na sintaxe da emboscada. Está aqui o marido da Marina Colasanti, tão maravilhoso quanto ela, certo? Bom, lê melhor quem consegue identificar de maneira crítica os valores e apreciações estéticas, éticas, afetivas veiculadas nos textos, de maneira a conversar com eles. É preciso que o sujeito aprenda a se posicionar diante dos textos. Lê melhor aquele que articula apreciações diferentes a respeito do mundo, dos fatos e das pessoas, pois é essa apreciação que possibilita a constituição de valores pessoais mais consistentes. Se isso é verdade, então ensinar a ler deve ser a prática que possibilite criar situações nas quais os alunos reconheçam, identifiquem, analisem e se posicionem diante dos valores e apreciações veiculados nos textos, desde o menininho de 2 anos de idade até o gigante da pós-graduação, tá certo? Então, os 2 anos de idade vai se posicionar do jeito que lhe for possível e o gigante da pós-graduação, idem, certo? Mas é preciso posicionar-se e identificar o valor. O grande problema é que às vezes as pessoas não identificam os valores subjacentes, né? E aí a gente tem que apelar para as outras capacidades de leitura para ensinar as pessoas a identificarem. Bom, então agora vou interromper aqui e depois a gente volta com a parte em que a gente vai conversar um pouquinho melhor. Obrigada.